Olá, tudo bem? Olá, tudo? Mais uma vez juntas. Oi, pessoal aí que vai escutar a gente, vai ver a gente, tudo bom? Oi, tudo bem para vocês? Ai, Então, verão, ó, verão. Ai, adoro. também muito bom, viu? Muito bom. E mais uma vez aqui com a Eliane Locks, a gente vai continuar o nosso papo de terapeuta falando das práticas integrativas. Então, Eliane Locks, terapeuta integrativa, socióloga. Nos outros vídeos aí ela conta a história dela, então quem ainda não viu, dá uma visitada aí na página e vê a história da Eliane Locks, desde lá de uma mocinha da informática, tá esse mulherão aí, terapeuta, pesquisadora, escritora, enfim, tudo isso. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Então, nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre essas terapias integrativas e se elas realmente funcionam, né? Tem muita questão aí. Eu até outro dia recebi uma cliente para fazer reiki, ela falou assim para mim, ó, você já me fala de uma vez se isso daí vai funcionar. Já seja sincera. Não mente para mim, não, né? Então, as terapias integrativas funcionam, Eliane. Vou fazer igual a minha cliente. Fala a verdade aí pra gente. Vou falar a verdade. Olha, as terapias integrativas funcionam, tá? Elas fazem toda a diferença na vida das pessoas. Elas, as terapias integrativas, elas começaram a entrar em evidência aproximadamente de uns 20 anos para cá, né? E um processo evolutivo um pouco lento, assim, mas elas vêm provando ser revolucionárias nesse nosso momento atual. Então, trazendo para as pessoas a busca do que está causando as desarmonias no corpo físico, no seu estado emocional, no seu estado mental. Então, quando a gente entra com técnicas das práticas integrativas, a gente vai realmente entrar num processo de transformação de uma determinada dor que a pessoa possa estar sentindo, não necessariamente uma dor física, uma dor de não estar conseguindo atingir seus objetivos, uma dor de não estar conseguindo se harmonizar nos seus relacionamentos, a dor de estar, às vezes, numa atividade profissional, num emprego que ela não está feliz, que ela não está satisfeita. Então, assim, todas as técnicas que a gente utiliza, todas essas práticas integrativas, tanto as que já foram aprovadas, quanto as que não foram aprovadas, elas vão atuar nas causas, né? A gente já falou disso no vídeo anterior, elas vão atuar nas causas. O que é que está levando a pessoa a estar sentindo determinada dor, determinada desarmonia, instabilidade, seja lá o que for. E quando a gente entra, então, com essas técnicas, com certeza a pessoa sai da consulta aliviada, ela sai com outro entendimento. As práticas integrativas, Patrícia, e eu quero falar sobre isso num outro vídeo depois, tá? Vamos anotando até tanto o que as pessoas pedem, mas os insights que a gente vai Que a ter. gente tem, né, na hora aqui. Eu quero falar sobre isso, assim, as práticas integrativas não são milagres, Uhum. né? Que às vezes as pessoas têm essa ideia. Então, eu quero falar sobre isso num outro momento. As práticas integrativas, elas levam a pessoa ao entendimento, elas levam as pessoas a um processo de mudança, elas levam as pessoas a se harmonizar nas situações que elas estão enfrentando. Então, a gente pode dizer sim que funciona, que dá certo, que traz resultados, que vai proporcionar bem-estar, que vai proporcionar harmonia, que vai proporcionar cura, sim, de determinadas questões que estão levando a um determinado processo, muitas vezes de doença repetitiva. Então, lembrando também que é um tratamento integrativo, né? Nós estamos integrando com outras técnicas, com outras terapias, com as terapias convencionais, mas sim, funciona. Né? Eu não sei como é a tua experiência. Tu respondeu o que para a tua cliente? Funcionava? Falei que sim, né? Que para ela dar uma chance, ela quis fazer reiki comigo. Falei, dá uma chance, vem receber, vem certinho, né? Porque uma questão que eu queria colocar aqui é que, ok, funciona,
mas não é o terapeuta que vai promover a cura, né? A gente ajuda no processo de cura, a gente facilita o processo de cura, mas está muito mais na mão do nosso cliente em aceitar as mudanças, em às vezes mudar um padrão, né? Fazer diferente. Então, é um trabalho em conjunto, né? O profissional junto com o cliente. E quando né? Então, tem que fazer a sua parte também, né? E quando a gente fala cura, a gente está falando cura, muitas vezes, de processos mentais, né? De crenças Sim. limitantes que impedem a pessoa de dar um passo, de fazer. Então, ela tem que curar aquilo que está ali, né? Muitas vezes martelando, como a gente costuma dizer, no seu mental. Então, a cura ela tem um vasto leque, né? De entendimento do que significa o processo de cura, mas com certeza nós vamos obter excelentes resultados se a pessoa realmente se permitir experimentar e usufruir disso, né? De um relacionamento. E a gente não promete cura, né? A gente não promete, né? Não é isso, como, né? Não é essa a questão. A gente só pode garantir que funciona porque é a nossa experiência das pessoas que estão com a gente, das pessoas que permanecem e que vão percebendo as mudanças na sua vida ao longo do processo, né, que a gente está desenvolvendo com elas, né? Então, eu posso dizer que sim, né? Que sim, que as terapias funcionam. Mas esse sim de Eliane aqui e de Patrícia pode muitas vezes não bastar, né? Então, assim, quem são elas dizendo Exatamente. Que funciona? Então, nós temos aí já muitas universidades pesquisando, né? Tanto no nível internacional quanto nacional. Então, você mesma, né, trabalha com pesquisa? Sim, também trabalho com pesquisa, mostrando isso. Então, nós temos em Howard pesquisas, em Mayo, em Cleveland, e nós temos aqui em Porto Alegre, e nós temos o Hospital Albert Einstein em São Paulo, e nós temos muitos e muitos e muitos outros exemplos né, de tudo isso sendo trabalhado por pesquisadores, mostrando a união da terapia convencional, das práticas convencionais, com as práticas complementares, para as pessoas entenderem que não é algo da nossa cabeça, que não são os terapeutas que estão aí, meia dúzia de terapeutas dizendo que funciona. Não, nós estamos comprovando a cada dia, a cada mês, a cada ano que passa, o funcionamento disso através dos resultados que se obtém, através dos depoimentos das pessoas, né? Através das pesquisas científicas, sim. O Ministério da Saúde já nos mostra também um aumento de 46%, Patrícia, na busca das práticas integrativas de 2017 para 2018 no SUS. Então, nós temos órgãos já mostrando isso. Então, por isso, essa nossa necessidade de expandir o conhecimento, né? Porque as práticas funcionam, elas já estão aí dentro do nosso núcleo, aqui dentro do meu consultório, aí dentro do teu consultório e do consultório de todos os demais terapeutas de práticas integrativas por esse Brasil, a gente sabe que funciona, né? Então, nós queremos agora mostrar isso. Mostrar, né? E falar uma linguagem que a comunidade científica entenda, né? Para ter mais aceitação. Você publicou 2 livros, né? Um sobre a depressão, fazendo pesquisas, né? Em cima desse assunto, né? Depressão com os florais e também na prosperidade. Você quer falar um pouquinho desses dois? Como é que foi o processo? Por que você tem tanta veia assim de mostrar, né? Qual que é o sentido de mostrar esses resultados? Que essas práticas funcionam? Primeira coisa, Patrícia, porque eu vi os resultados acontecendo em consultório, né? Cliente após cliente, situações repetitivas em clientes diferentes, se obtendo resultados, né? Segundo,
porque é meu esse viés acadêmico e esse viés de pesquisa, né? Desde sempre eu faço isso, desde pequena eu já gostava de ficar fazendo coisas nesse sentido, né? E eu creio que o meu papel nesse mundo é auxiliar nesse processo evolutivo da humanidade, no meu processo evolutivo, no processo evolutivo da humanidade, e mostrar isso para as pessoas. Então, eu sempre tive isso muito natural, eu sempre quis mostrar, eu sempre quis achar uma forma que as pessoas soubessem o que acontecia no consultório e o sucesso que se obtinha aqui. Terceiro, porque eu considero assim, que quanto mais pessoas souberem dos resultados positivos que a gente obtém com um trabalho sério, né, com um trabalho ético, com um trabalho, me fugiu a palavra agora, mas integrado, né, entre as demais práticas e a medicina convencional, quanto mais pessoas souberem disso, mais qualidade de vida nós vamos ter, né? Então, eu considero extremamente importante que a gente divulgue isso, né? E por fim, assim, eu já falei no vídeo anterior, acho que falei no iniciozinho desse, vou repetir agora de novo. É necessário a gente desmistificar essa conotação das práticas integrativas que está no inconsciente coletivo de misticismo, de bruxaria, de macumba, de efeito placebo, de mediunidade, de milagre, seja lá o que for, né? A gente faz um trabalho que mostra os resultados e que as pessoas não tem nada de místico nisso, né? Então eu acho que quando a gente começa a mostrar um pouco mais da cientificidade de tudo isso, a gente tira, né, às vezes alguma coisa que foi incutida, muitas vezes por falta simplesmente de conhecimento. E não entenda aqui, Patrícia, que eu considero qualquer prática das que eu relatei menos qualificada. Não é isso, só quero separar, né? Porque às vezes as pessoas misturam tudo. E no início da carreira, assim, eu ouvia muito, eu creio que tu não chegaste a ouvir isso, talvez, mas eu ouvia muito assim, tá trabalhando com essas coisas, que coisa... não escuto. Tava mexendo o caldeirão, voltando lá na época da Inquisição, que talvez a gente tenha sido queimada, como né? Mas a gente não está falando disso, né? E eu quero gravar um vídeo sobre isso, porque eu acho extremamente importante também que as pessoas entendam o significado, muitas vezes, dessas palavras, né? Que muitas vezes entra no vulgar e acaba tendo uma conotação equivocada. Então, o que significa para um outro momento, né? Então, eu procurei, de alguma forma, trazer isso para as pessoas. Então, o primeiro livro, deixa eu pegar aqui, o primeiro livro, então, publicado foi o da depressão, né? Então, aplicações práticas dos florais de Saint-Germain para a depressão. E aqui nesse livro, eu trago, então, os casos atendidos em consultório, com o uso das práticas integrativas associadas, tá, com a terapia convencional, ou seja, os clientes estavam em tratamento psiquiátrico, né, para a depressão e vieram buscar, muitos deles por indicação do próprio psiquiatra, uma outra prática, uma outra forma de auxiliar eles a sair daquele processo. Então, foram mais de 50 casos, tá, Patrícia? Que se obteve um sucesso fantástico, assim, né, com a associação, principalmente dos florais, com as outras práticas, né, convencionais que o psiquiatra estava, então, trabalhando lá com os seus pacientes. Então, o livro, ele teve o objetivo justamente de mostrar isso. Trago o relato dos casos, trago o tipo, né, de estágio que a pessoa estava,
os depoimentos das pessoas no início do tratamento, depoimento das pessoas ao final do tratamento, mostrando tratamentos, Patrícia, que duraram 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Isso que é importante falar um pouquinho sobre isso, porque às vezes a pessoa chega, e eu tenho vários clientes com depressão que fazem uso comigo de floral, tal. A pessoa quer uma resposta rápida, né? Quantos dias, quantos meses eu vou melhorar? Cada um tem o seu tempo, né? E casos assim mais profundos, mais arraigados, demoram mesmo anos para transmutar. Né? Exatamente isso. Verdade. Então a gente vai, quando a gente utiliza, né, a terapia floral, nós vamos estar atuando, como a gente fala, num campo sutil, que é onde todas as questões do físico, ou seja, do físico que eu quero dizer da convivência, do que a gente vive aqui neste plano material, foi acumulando e que desencadeou esse processo. Então, realmente, assim, o floral ele vai atuar, ele vai limpar tudo isso, mas realmente depende de cada um e depende de quanto tempo a pessoa já vem nesse estágio, quais são as medicações que ela vem utilizando, há quanto tempo ela vem utilizando, e o floral ele vai atuando junto. Então, em momento algum, a pessoa vai parar com a medicação. Ela vai estar integrando outras técnicas para auxiliar no tratamento. Então, aqui no livro, eu falo, né, na parte inicial do livro, da necessidade do exercício físico, né, da questão dos neurotransmissores, o que é necessário fazer. Agora, se a pessoa não fizer o seu movimento, mesmo que seja desafiador, demora mais. Então, é exatamente isso, é um processo conjunto entre o terapeuta, o médico psiquiatra que está auxiliando no processo e o cliente, né, ou paciente, de acordo com a linha, né, que se segue essa nomenclatura. Então, foi gratificante fazer esse trabalho, tá? O sucesso foi incrível. Então, tem no livro todos os relatos, tem o acompanhamento disso. Eu mostro no livro o acompanhamento do campo energético da pessoa com a Photokillium, que é um dos equipamentos, então, que a gente falou no vídeo anterior, que nos auxilia a visualizar qual é o estado que a pessoa está. E quando eu consigo visualizar o estado que ela está, eu consigo ter uma ideia de mais ou menos quanto tempo vai levar, em termos de meses, dias, anos, para que ela comece a obter um resultado nestes casos, né? Então, são casos mais sérios que a gente realmente precisa ter esse suporte, né? E estar trabalhando em conjunto. Então, às vezes as pessoas elas perguntam assim: se eu começar a tomar floral, eu posso parar de tomar o remédio? Não, não pode. Só o teu psiquiatra vai te liberar disso, né? E isso a gente precisa também deixar muito claro, porque às vezes tem uma ideia talvez equivocada nesse sentido, né? O terapeuta de práticas integrativas, ele não faz isso, né? A não ser que seja médico. Eu já formei médicos em práticas integrativas de saúde. Aí sim. Aí ele pode dizer, né? Aí eles podem fazer, né, atuar nas duas áreas, mas se nós não temos a formação, então é o nosso parceiro, né, da medicina que vai fazer esse movimento. E eles indicam, é muito legal, tem muitos parceiros aqui, né, que indicam os seus clientes, os seus pacientes. A gente chama de cliente aqui nas práticas integrativas, tá? Justamente. Não, eu ia falar essa questão do paciente, né? Quando a pessoa vem procurando um terapeuta integrativo, ela já começa por aí, né? Mudar a forma de ser vista, porque a pessoa sai de um estágio de ser paciente mesmo, de esperar que alguém faça alguma coisa por ela, para começar a participar
do seu processo de mudança, do seu processo de melhora. Então, muita coisa depende de si, né? Do cliente ali, da pessoa que veio como paciente. Não é mais paciente, ela tem que fazer mudanças, ela tem que sair da inércia. Então, no caso da depressão, precisa fazer atividade física, sim, né? Para estimular aí toda a produção da serotonina. Então, assim, tem que mudar. Então, sai um pouquinho dessa visão de alguém fazer por mim, né? Eu faço por mim também, né? Em conjunto com o profissional. Por isso que nós usamos, então, nas práticas integrativas, o termo cliente, né? E não paciente. Então, esse trabalho, assim, ele teve essa intenção, né, Patrícia, de realmente mostrar que é possível, sim, a gente auxiliar, mas e os resultados obtidos eles vão depender de cada pessoa, né? Assim como já teve o trabalho publicado, né, sobre o carcinoma espinocelular também. Esse não virou livro, né? Então, as formas que você mostra aí, você tem os livros publicados. Tem os livros publicados, os artigos publicados em congresso, né? Os depoimentos dos clientes. Tem lá no meu site também né, os artigos que dá para acessar. A gente tem a novidade dos livros, né, agora em e-book, já que estamos indo para esse mundo digital. Então, para as pessoas acessarem também os livros em e-book, facilita muito. Está disponível lá no site os links, tá? Justamente para que a pessoa possa ter acesso também a isso. O outro livro que tu tinhas perguntado, então, as aplicações práticas dos florais, né, de Saint-Germain para a prosperidade. Então, foi uma pesquisa que foi realizada durante 6 meses com pessoas, isso foi no ano de 2016, tá? E concluída início de 2017, com pessoas com problemas graves, né, financeiros, endividamento, nome no SPC, nome no Serasa, desempregadas e etc. E eu sabia que os florais funcionavam nessas questões específicas de prosperidade, de dificuldades materiais e financeiras, devido aos atendimentos em consultório, ao uso dos florais nessas questões com pessoas isoladamente, vamos dizer assim, clientes vindo para o atendimento em consultório. E, num determinado momento, então, eu, como pesquisadora, decidi fazer uma pesquisa científica procurando, então, avaliar realmente o funcionamento dos florais nesse sentido. Então, no livro está descrito toda a metodologia, como a pesquisa foi realizada, e então, se teve um sucesso realmente fantástico ao longo dos 6 meses, tá? Os resultados eles foram realmente surpreendentes, porque o pesquisador ele se surpreende com os resultados, mesmo ele já sabendo que, né? Mas quando tu formata uma pesquisa, a gente não tem certeza dos resultados, então a gente se surpreende e a gente fica feliz com os resultados. E foi isso, né? Os resultados foram realmente incríveis. E no e-book agora lançado, tá? Agora em 2019, eu trago os depoimentos das pessoas 2 anos e meio depois do término da pesquisa, como elas estão. Então, a gente tem casos de desempregados lá na época da pesquisa, para gerentes, né, hoje. Já no final do resultado da pesquisa, 6 meses depois, nós já tínhamos as pessoas empregadas, e aí o processo evolutivo disso depois. Então, é realmente fantástico. No ano de 2019, em junho de 2019, o lado pesquisador continua, né? E a gente, então, decidiu fazer um comparativo entre Brasil e Inglaterra. E eu fui para lá para a gente replicar, então, essa pesquisa nos mesmos moldes daqui do Brasil, na Inglaterra. Então, e coincidentemente foi junho também, né? 3 anos depois de ter feito a pesquisa aqui no Brasil, 3 anos depois, então,
replicando a pesquisa na Inglaterra, também com 20 pessoas, e a gente vai fazer, então, uma comparação, né, dos resultados, né? Ainda não fechou a pesquisa, né? Vai fechar agora. Ela está em andamento ainda, e eu acho que é maravilhoso se poder fazer isso, se poder expandir, né? E ver também o que está acontecendo lá. E o livro chegou lá e por isso que eu fui convidada, né, para replicar a pesquisa lá e tal. Então existe um interesse também, né, internacional nessa nossa caminhada. E eu acho que isso é realmente o caminho, né, Patrícia? É a gente poder mostrar que realmente a gente não está brincando. Não é dizer só da boca para fora, não, né? A gente realmente está fazendo um trabalho sério, a gente realmente está procurando mostrar isso para as pessoas, né? A gente procura usar o lado científico, porque auxilia nessa questão da desmistificação, né? Então, teve também, Patrícia, uma pesquisa que foi realizada no meio educacional, né? Também se fez uma pesquisa com duplo cego, vendo o funcionamento, então, do uso dos florais na área da educação, e também se obteve resultados fantásticos. Se fez uma pesquisa com 3 turmas de uma escola e se descobriu que, ao final da pesquisa, realmente a turma que estava usando sprays com floral, né, durante 6 meses também, né, do período letivo, aquela turma obteve melhores resultados em termos de aprovação, em termos de questões emocionais, diminuição do uso de drogas e, né, substâncias psicoativas. Foi realmente muito interessante esses resultados, e aí, a partir disso, com a aprovação dos pais e tudo que é necessário fazer, né, nós inserimos o uso dos florais em toda a escola, né? Então, são mais de 980 alunos utilizando os florais, né, em spray na sala de aula, e se tem, assim, um movimento muito fantástico, assim, de mudança, de melhoria, né, da qualidade do ensino naquele local especificamente. Então, é o 3º livro, tá, Patrícia, que está por sair. Tá quase saindo do forno. Quase saindo o 3º livro, então, e a gente, assim que isso estiver disponível, a gente fala sobre ele, mas é mais um que está aí para mostrar, né? Para mostrar. E eu acho muito incrível, voltando um pouquinho só, esse da prosperidade, né? Sim. Que tem 2 momentos o livro, se eu puder chamar dessa forma, né? Sim. Tem um momento que vai tratar de questões mais arraigadas, né? Questões assim de estrutura mesmo, né? Então, pessoas aí com nome no SPC, devendo no banco. É importante deixar claro que o floral não vai trazer o dinheiro na conta, não é isso, né? Sim. Porque às vezes a pessoa fala, não acredito nisso, como que o floral vai pagar minhas contas no SPC lá, tirar meu nome? Não é isso, gente. A gente tem que mudar a forma, né, de olhar para isso. A gente vai mudar de atitude, a gente vai mudar de postura, né? A gente vai começar a ter mais disciplina, né? A mesma coisa da pessoa que não tem emprego. Se ela não fizer o movimento, o emprego não vai acontecer, né? Não vai cair ali no colo, tomando floralzinho aqui, materializou o emprego. A pessoa precisa fazer o movimento. Mas às vezes ela está tão desanimada com tudo que ela não consegue fazer isso, né? Então, o floral, ele vai atuar, vai ajudar nessas questões, né, de limpar o nosso estado emocional, o nosso estado de desânimo. É muito, muito incrível, assim. Muitas vezes a pessoa pode ter sido demitida de um emprego anterior e ela fica com um trauma, ela fica com um bloqueio, ela fica com uma dor muito grande, e aquilo impede ela de fazer os movimentos
para que ela consiga o que ela tanto almeja, né? Ela tem medo de ser rejeitada de novo, ela tem medo de começar e não dar conta e ser demitida de novo. Então, o floral ele vai atuando nesses nossos estados, né? Para que realmente a gente realmente atinja os nossos objetivos. Ele limpa a influência do coletivo, daquelas pessoas que ficam dizendo assim, não, mas não dá. Tá tudo ruim, né? Porque o estado que tá, porque a crise, porque isso. É como se ele nos blindasse dessas interferências e a gente foca, eu vou conseguir, comigo não interessa o resto, o que o resto está dizendo. E os resultados são esses, são realmente fantástico. Foi muito bom ter falado sobre isso, porque é realmente isso, né? Ele vai atuar, mas ele não traz. E eu quero compartilhar aqui que eu fiz a segunda fórmula para o meu marido, né? E aí esse segundo momento que tem no livro, né? Que não tem muita questão arraigada, a pessoa não tem essas questões aí mais profundas, tal, mas está mais ou menos estável, né? Então, esse segundo floral aí, ele ajuda a pessoa a fazer um movimento na vida. E o meu marido tomou e logo depois ele teve uma ideia, né? De um negócio, de uma questão aí que ele queria fazer. E eu fiquei rindo, né? Eu falei, nossa, gente, foi no dia seguinte, né? Que ele começou a tomar o floral. Então, ajuda, né? Funciona. Essa segunda fórmula, então, que está relatada no livro, ela tem justamente esse papel de nos pontuar para o universo, de nos mostrar, de clarear nossas ideias, de fazer a gente ser visto aonde a gente não está sendo visto, do nosso trabalho ser reconhecido, de nos colocar talvez até num outro caminho melhor, porque a gente vem fazendo, mas muitas vezes não está sendo reconhecido. Então, são dois momentos, exatamente dois momentos. Então, se a pessoa está nesse primeiro momento, onde ela está numa situação mais desafiadora, ela deve tomar a primeira fórmula. Se ela está num segundo momento, eu aconselho a segunda fórmula, né? Então, ali no livro tem as explicações e tal. E a gente tem muitos depoimentos aí, né, no Facebook, coloquei alguns depoimentos no meu site também, dos resultados que as pessoas obtêm utilizando, então, os florais para prosperidade. É muito, muito legal, assim, muito legal. Eu explico no livro também sobre a energia do dinheiro, né? Então, se a gente entender um pouquinho disso, vai nos ajudar muito, muito, muito a movimentar as coisas de uma forma melhor, né, na nossa vida. Então é isso, assim, Patrícia, eu procuro ir mostrando de diferentes formas, né, o que eu venho pesquisando, o que eu venho fazendo. É uma iniciativa individual, né, porque eu acho que eu tenho um veio de pesquisadora e estou aberta também, né, a possibilidades, outras possibilidades de pesquisa em conjunto, mas no momento são pesquisas, né, que eu venho fazendo. Olha aí, gente, quem quiser já manda mensagem, né? E voltando um pouquinho, né? A gente não deixou totalmente esse assunto de lado. A gente começou a falar de prosperidade, né? Falou da depressão, mas como é que eu sei que eu preciso de uma prática integrativa, né? Ou uma terapia integrativa? Como é que isso chega para mim? Olha, o que eu vou te dizer assim, ó, que todo mundo, de uma forma ou de outra, necessita de alguma coisa, certo? Porque assim, eu duvido que tenha alguém neste plano terreno, em qualquer parte do mundo, que esteja 100% em tudo, né? Então, a gente vai descobrir que a gente necessita se a gente observar que a gente está passando por alguma situação que está desafiadora, se a gente tem algum tipo de problema físico, se a gente tem algum tipo de problema emocional,
se a gente tem algum tipo de problema espiritual, se a gente não consegue atingir os nossos objetivos financeiros, os nossos objetivos materiais, se a gente não consegue olhar para a gente mesmo e fica só olhando para os outros, falando mal dos outros, vendo o problema dos outros, né? Se a gente vive irritado, sem paciência, estressado, se a gente não está fazendo aquilo que a gente gosta, se a gente está desenvolvendo, né, uma atividade profissional que a gente não considera prazerosa, se a gente não ama o que faz, se a gente tem medo, se a gente tem, né? E por aí afora, se a gente está com sintomas de TPM, né? Se a gente está com estresse, a gente está com alguma dor. Ansiedade, né? Que é muita gente com ansiedade. Se a gente está com ansiedade, se a gente tem medo de andar de avião, sabe? Se a gente tem... se a gente fica com dificuldade de impor limites para situações, para as pessoas, para a gente mesmo, às vezes, se está comendo demais, se está comendo de menos, se está roendo unha, quer dizer, que tipo de desarmonia, que tipo de instabilidade que nós podemos estar passando, que nós não estamos conseguindo dar conta sozinhos. Uhum. Né? Então, o terapeuta, ele vai auxiliar. E eu acho importante desmistificar também, né, essa questão de, se procura terapia é porque... Não, tá louca, né? Louco, A pessoa né? tá louca. Tem algum problema aí, né? Já se passou dessa fase, né? Hoje a gente vai encarar a terapia, as práticas integrativas ou a terapia convencional como uma forma, uma técnica, né, que nos auxilia no nosso processo de autoconhecimento, que nos auxilia a solucionar nossos conflitos, né, os nossos conflitos internos, que nos auxilia a encontrar as nossas respostas, que nos traz insights, que nos auxilia a tomar decisões, a curar nossos traumas, aumentar nossa autoconfiança, nossa autoestima, né? Promover motivação, erradicar nossas crenças limitantes, que nós estamos cheios de crenças limitantes, porque pela nossa história, nós não vamos entrar nisso agora, mas assim, a nossa história, ela vai nos trazendo, né, enquadramentos e a gente vai se moldando aquilo. Só que os tempos evoluem e muitas vezes a gente fica ainda no passado preso a uma crença que hoje não se aplica mais. Não, e muita coisa, né, que a gente traz de família, Exatamente. O meio ambiente que a gente foi criado, a escola, né? Exatamente. Às vezes muita coisa que não podia fazer, né? Então a gente leva isso para a vida adulta. Exatamente. E às vezes nem percebe, não é mesmo? Não está nem no consciente. A gente tem uma atitude, uma ação que a gente nem percebe que está tendo. E é uma crença lá do passado. E muitas vezes atitudes repetitivas, iguais aos pais, aos avós, né? Ou quem nos criou, e que nesse momento atual aquilo já não se aplica mais. E muitas vezes sozinhos nós não conseguimos nos libertarmos disso. Então, as terapias elas vão nos auxiliar nesse processo todo, né? Então, eu creio que, de uma forma geral, todo mundo, de uma forma ou de outra, um dia, talvez possa precisar de algum tipo de auxílio nesse sentido. E aqui, pontuando as nossas possibilidades de vídeos, eu quero fazer depois, acho que, Patrícia, alguns explicando as terapias integrativas e as transformações que elas podem trazer para a vida das pessoas, acho que individualmente, sabe? Falando de cada prática, eu acho que, pelo menos das que a gente conhece, que a gente aplica, né? Claro. Creio que seria interessante, né? A gente fazer um movimento, acho que nesse sentido, né? Ai, com certeza. Mostrar para as pessoas isso, né? Ai, que bacana, adorei falar esse bate-papo, foi esclarecedor para mim e
E eu quero ouvir de vocês aí. O que vocês sentiram? O que vocês acharam? Comentem, gente. Comentem para enriquecer, para participar. A gente responde tudo, tá? A gente vai responder todas as perguntas. Fiquem tranquilos. E eu queria deixar também, assim, acho que a gente já está finalizando, mas eu só queria deixar, assim, para as pessoas que quiserem procurar um pouco mais sobre as evidências científicas, né, bacana. das práticas integrativas. Então, a gente está com uma produção de pesquisa muito grande já no Brasil e no exterior, tá? Que vem buscando comprovar e mostrar, né, a efetividade das práticas integrativas. Então, a gente tem um consórcio acadêmico brasileiro de saúde integrativa, tá? Que foi criado em 2017. A gente tem mais de 600 nomes e 60 universidades do país vinculadas, né? Acessos aos periódicos de práticas integrativas de saúde, né? Na biblioteca virtual em saúde. Nós temos também uma parceria, né, com a Organização Pan-Americana de Saúde, mostrando também, então acessem os sites, deem uma olhada, né? A gente tem o Observatório Nacional também das práticas integrativas, com 568 grupos de pesquisa no Brasil. Então, é bastante né? Já, né? É um movimento bem interessante, assim. Procurem também no Google Acadêmico, né? Não no Google, né? A gente tem o Google Acadêmico, que é justamente, vamos dizer assim, um viés do Google que traz as pesquisas científicas. Então, ali também, no PubMed, nós temos também várias produções mostrando muitas coisas interessantes sobre as práticas integrativas. Então, leiam. Antes de sair falando que isso é coisa não sei do que isso não tem cientificidade, que isso não funciona, antes de fazer qualquer referência a isso, pesquise, leia, né? Se informe, né? Informe sobre isso. A gente tem aqui um tempo bem curto para falar sobre isso, né? E já temos uma vasta bibliografia, tanto nacional quanto internacional, mostrando tudo isso. Então, só queria deixar esse bacana, importante. Tá bom? Importante pesquisar, sim, para a gente não ficar igual papagaio, né? Repetindo aquilo que a gente escutou. Então, vamos, né, ter as nossas próprias opiniões. E a gente só consegue isso se informando mesmo, né? Como os mestres falam, né? Leitura, conhecimento e discernimento. Isso. É fundamental, assim, nesse nosso processo. Muito bem. Então, muito obrigada por mais esse tempo aqui com a gente, né? Obrigada. Muito enriquecedor. E no próximo vídeo a gente vai decidir ainda o tema, mas a gente comunica vocês aí. E também aguardamos sugestões, né? Para os nossos próximos. Isso aí. Obrigada, viu, gente? Obrigada. Beijo para vocês. Obrigada, Patrícia. E agradeço. Até a próxima. Beijinhos. Tchau, tchau.